Muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas. É com grande alegria que nós retornamos aqui nesse dia 26 de setembro de 2020 para falarmos um pouco mais sobre algumas coisas que a gente normalmente observa durante a semana. E essa semana a gente se deparou com algumas notícias, algumas coisas que demonstram a necessidade da gente falar um pouco sobre esse assunto. E o tema de hoje, na verdade, o assunto de hoje vai ser a precipitação com que determinadas pessoas falam sobre determinados assuntos. Quando eu digo precipitação, não significa dizer necessariamente que a pessoa se precipita porque ela quer se precipitar. Muitas vezes ela se precipita porque já está habituada a isso. E, na verdade, ela nem se julga precipitada no falar. Isso acontece quando, muitas vezes, ela já recebeu algumas informações e, dependendo das informações que recebe, ou a frequência com que essas informações chegam, ou a quantidade de informações, e podem ser realmente informações ou informações, vão fazendo com que a pessoa acabe criando dentro de si um juízo de convencimento, digamos assim, para que ela se ache já em condições de falar qualquer coisa sobre determinado assunto, ou sobre qualquer pessoa. Mas em muitas situações isso se mostra temerário, desnecessário e outras tantas vezes até prejudicial. Já houve casos, inclusive, que essa precipitação acabou gerando morte. Por exemplo, há algum tempo, agora não vou saber precisar quanto, algum tempo atrás uma jovem senhora, se não me engano mãe, acabou sendo linchada numa comunidade. Agora não me recordo se foi no Rio, se foi em São Paulo, se foi em outro lugar, mas foi aqui no Brasil com toda certeza, porque ela teria sido confundida com uma outra mulher que tinha praticado um ato terrível. Pelo simples fato daquelas pessoas dali acharem-na parecida com a mulher que tinha sido descrita em termos assim de aparência física ou até mesmo de uma foto mal focada, ela foi literalmente punida por um ato que na verdade ela não cometeu. Posteriormente se foi alguém descobriu, alguém viu, as pessoas viram, acabaram chegando à conclusão de que realmente ela não era aquela mulher que havia cometido aquele ato terrível. Bom, o fato é que, uma vez tendo sido espancada, e espancada até a morte, isso agora realmente pouco vai importar. Ainda que ela tivesse sobrevivido, mas como é que ela iria cuidar da sua casa, ou da sua família, ou dela própria? Como é que ia ficar a psique dela? Como é que ia ficar a mente dela, a alma dela, os seus sentimentos, as suas emoções, depois de ter sido brutalmente espancada e sem ter razão nenhuma para isso, sem ter culpa nenhuma para isso? Esse é um exemplo extremo, mas que serve para ilustrar como é que muitas vezes as palavras e as ações precipitadas, a partir do momento que são pronunciadas ou a partir do momento em que são feitas, geram consequências inimagináveis. Nós podemos hoje dizer uma palavra e achando que essa palavra não vai ter maiores consequências. Mas nós não sabemos o alcance dessa palavra
Em outras situações, por melhor que tenha sido a palavra, nós não sabemos como essa palavra vai ser transmitida, retransmitida por outras pessoas. Há muitas pessoas nos noticiários que falam, olha, essa frase, ou esse dito, ele foi colocado, ou ele foi separado do seu contexto, acabou ficando fora de contexto, levando as pessoas a entenderem que aquilo era algo muito maior do que todo o contexto. Aquela frase, aquele fato, já define completo e totalmente, inexoravelmente aquela pessoa. E, na verdade, não é assim, não pode ser assim. Normalmente eu gosto de falar alguma coisa sobre algum tema, algum versículo da palavra de Deus que ilustra bem isso, mas hoje eu quero falar isso logo no início, porque diz assim o texto, eu estou em Provérbios, capítulo 18, verso 6. Provérbios, capítulo 18, verso 6. As palavras do insensato provocam contendas, e sua língua clama por açoites. Eu estou lendo a versão King James atualizada, mas seja qual for a versão que se use, a Bíblia de Jerusalém ou qualquer outra Bíblia, o texto, o sentido, o contexto vai ser exatamente o mesmo. As palavras do insensato provocam contendas, e sua língua clama por açoites. Ora, de que maneira a pessoa pode ser insensata? Às vezes, na verdade, muitas vezes ela se acha sensata. Se eu esconder isso, se eu não falar isso, se eu não levar isso adiante, eu estou talvez propagando um mal muito maior. Mas nós não somos perfeitos. Nós não somos infalíveis. Até onde realmente nós poderemos ter toda a convicção e toda a certeza do mundo de que aquilo que se é dito de alguém ou de um fato é absoluta verdade, que aquela determinada pessoa, num determinado momento, ela é, digamos assim, 100% de audiência. Ou, em outras palavras, dizer, não, ela é realmente aquilo exatamente que ela está dizendo. Ela é realmente daquele modo. Olha, ali é papo 10, como dizia antigamente, né? Papo firme. Ou, olha, aquela pessoa realmente é digna de total confiança. Bom, até onde você sabe, aquela pessoa é digna de confiança. Agora, quando você eleva essa pessoa a uma categoria de inatacável ou de inatingível, é a mesma coisa que você condenar rápida e injustificadamente qualquer pessoa. Pela mesma razão, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é infalível. O insensato, ele tanto pode tomar um extremo quanto o outro. O insensato, ele pode dizer, não, olha, aquela pessoa ali não há o que dizer, aquela pessoa ali não tem como, essa pessoa ali é praticamente um ícone de nossa sociedade, do nosso país, ou da minha rua, ou qualquer coisa parecida. Da mesma maneira como, não, aquele dali, olha, aquele dali realmente, ou aquela dali realmente não vale nada. Mas quais são os elementos que as pessoas têm para poder dizer isso? Há muitas pessoas que escondem as suas intenções, o seu verdadeiro eu dentro de si próprio, se escondem atrás de cargos, porque de repente quanto maior o cargo ao qual talvez quanto maior seja a proeminência dela numa sociedade, ou no serviço público, ou no emprego, ou na rua, ou na família, mais respeitável ela é, né? Tese, mais respeitável ela é. Mas nós sabemos que as coisas não são assim. A pessoa, como eu disse, pode se esconder atrás do cargo, atrás do seu dinheiro, atrás do poder que conseguiu ao longo do tempo, pode esconder coisas terríveis dela própria ou das suas ações, ou faz achando que, na verdade, as suas ações e as suas palavras vão permanecer escamoteadas
pelos seus pares, por aqueles que também estão se aproveitando da situação. E, por outro lado, há muitos que, na verdade, ajudam a semear essas discussões, essas contendas, para poder tirar proveito. Do outro lado, temos também o insensato que ajuda a propagar essas coisas, ajuda a falar essas coisas, achando que está fazendo um bem, achando que aquele ponto de vista até então conhecido realmente é insuperável, é imbatível, tem todas as características de verdade, e depois, com o tempo, se descobre que não eram assim. Aquelas frases, aqueles argumentos não careciam de verdade, muito pelo contrário, eram absolutamente falsos. Há muitas pessoas que demonstram determinadas coisas por um momento para angariar alguma coisa. Voto, agora estamos chegando em época de eleição em muitos lugares do país, e as pessoas se deixam levar por inúmeras mensagens, né? Há inúmeros personagens dizendo, não, olha, mas aquele fulano, não, olha, mas aquele ciclano, não, olha, mas aquele beltrano, aquela beltrana, não, olha, e temos que votar porque aquele homem ou aquela mulher é digna de confiança e tal. Bom, nós já temos que, na verdade, partir do seguinte princípio. E isso é o que precisa ficar claro em qualquer situação, não só na política. Estou falando da política porque, como eu disse, estamos chegando agora em época de eleição, em muitos lugares no país. Mas há muitos lugares, e na verdade, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa ser assim. Agir com cautela, agir com comedimento, guardar uma distância para que a gente acabe não fazendo parte de todo um esquema, ou de todo um teatro, ou diante de um cenário que para nós pode ser absolutamente normal e tem tudo para ser verdade, quando muitas vezes não é. Há pouco tempo atrás nós tivemos no noticiário uma pessoa que era absolutamente tida como alguém intocável, imbatível, probo, ético, correto, honesto, e depois se verificou que a coisa não era bem assim, desse jeito. Às vezes você vê isso dentro da sua própria família, às vezes você vê isso no seu círculo de amizades. Então nós temos que pensar no seguinte, nós temos que ter comedimento. Comedimento nas nossas palavras, comedimento nos nossos pensamentos. Para quê? Primeiro, para que nós não sejamos insensatos e já cerremos fileiras com aqueles que estão sendo já naturalmente insensatos. Eu ousaria dizer que já há insensatos profissionais, porque já perderam, entre aspas, por favor, porque já perderam, ao longo do tempo, a capacidade de analisar friamente os dados e as informações que recebem. Não, estou longe de falar sobre lavagem cerebral, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a pessoa já está tão habituada a receber e propagar as informações sem colocar algum filtro ou mais de um filtro, que aquilo para ela já é absolutamente normal, não é? É o chamado, como diz aí o pessoal aí nos estudos, no trabalho, né? Rádio corredor, né? Já começa, já transmite, mas não sabe se aquilo realmente é verdade. O fato é que, da mesma maneira como hoje você propaga sobre alguém ou sobre algum fato, amanhã alguém pode propagar também sobre você, ou um fato em que você está envolvido, e muitas vezes, como eu disse há poucos minutos, numa situação, numa frase completamente fora de contexto. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que aprender a manter distância dessas coisas e, sobretudo, e isso é que eu acho que é o mais importante, ver no outro você próprio. Ou seja, a partir do momento em que você consegue se ver na outra pessoa, não estou dizendo para você se colocar no lugar dela a ponto de você dizer, eu sou ela, não, mas nesse sentido, se eu estivesse no lugar dela, e não importa aqui se é ou se não é a verdade, porque a verdade você conhece, alguns talvez conheçam, mas será que todos realmente conhecem? E você se colocar no lugar dela, e será que, ainda que fosse verdade, será que isso mereceria tamanha dose de
de reprovação, tamanha dose de punição ou de pena, ou seja como for. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas são taxadas e são condenadas pela língua das pessoas sem que necessariamente elas tenham alguma coisa a admitir. Em outras situações, nós também temos que pensar da seguinte maneira: se fosse o contrário, eu gostaria de ter esse mesmo tipo de tratamento. Veja bem aqui, eu não estou falando se há fundamento ou se não há fundamento, se há culpa ou se não há culpa. O que me preocupa nisso tudo, e é o que está me motivando a falar sobre isso, é a precipitação que muitas vezes há em um julgamento, a precipitação que há muitas vezes no você pronunciar determinadas palavras ou muitas palavras, exatamente porque nós não somos infalíveis. Não somos infalíveis. Temos que tomar cuidado, porque nós podemos, da mesma maneira como a gente pode elogiar, exaltar alguém, a gente também pode contribuir para a destruição. Quando eu digo destruição, não é morte da pessoa, como o exemplo extremo e trágico que eu citei há pouco, mas a gente não sabe os danos que a gente pode causar na vida da pessoa se a gente fala algumas coisas que nós não temos realmente razão para isso, todos os elementos para isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Há muitas pessoas que falam muitas coisas se esquecendo de um passado onde elas próprias cometeram inúmeros erros, inúmeras falhas, e hoje estão ajudando a detonar e a enterrar pessoas, eu digo enterrar pessoas socialmente, porque cometeram erros, mas erros que, na verdade, se colocassem um erro e o outro erro em paralelo, na verdade, talvez alguns erros da pessoa que hoje está clamando por uma, entre aspas, justiça, ou por algum linchamento público, alguma coisa assim, alguma denúncia, alguma coisa assim, na verdade, no passado já fez coisas muito piores, muito piores. Então, o que eu quero dizer com isso é, temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar cuidado. Porque, na verdade, todos nós somos falíveis, todos nós somos sujeitos a erro. Isso significa dizer que nós vamos viver numa sociedade sem lei, sem justiça, sem atuação dos... Claro que não. Eu não estou dizendo absolutamente nada disso. Mas o que eu quero dizer é que, antes de se pronunciar qualquer tipo de juízo ou qualquer tipo de frase, não emita uma, digamos assim, uma sentença. Não, aquela pessoa realmente não vale nada. Alguém pode dizer assim, olha, realmente algumas coisas aqui são meio enjoadas, são meio chatas, algumas palavras foram ditas, algumas ações talvez realmente tenham sido feitas, mas será que realmente foi assim? Será que realmente foi verdade? E as coisas precisam ser vistas. O fato, meus queridos e minhas queridas, é que nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos ter muito cuidado. Porque acima de mim e de você tem alguém que, na verdade, esse sim pode julgar todas as coisas. Primeiro, porque ele me conhece e conhece a você do modo como ninguém conhece. Segundo, porque diante dele não tem nada oculto, não tem nada escondido. Não adianta eu querer aparentar ser alguma coisa para as pessoas, colocar o melhor terno, o melhor vestido, o melhor perfume, usar o melhor carro, usar uma aparência altamente limpa, cheirosa e tal, quando na verdade por dentro não é assim. Pois bem, muitas pessoas são enganadas por essas coisas, ou talvez quase todas, mas Deus não se engana com a aparência, porque Deus olha diretamente para o coração. Sim, e estou falando de Deus nessa hora. Vocês querem ver um exemplo claríssimo disso? Lá em João capítulo 8, Jesus descreve, aliás, o evangelista João descreve a seguinte situação. Jesus estava num determinado lugar e alguém levou para ele uma mulher que tinha sido, um grupo, levou para ele uma mulher que tinha sido apanhada no ato do adultério. Ali não foi disse-me-disse, ela realmente foi apanhada no ato.
E o que dizia a lei mosaica? Ela precisa ser apedrejada. Ela vai ser apedrejada porque ela adulterou, porque ela pecou contra Deus, porque ela pecou contra o seu marido, ela pecou contra os costumes, pecou contra todos. Ela precisa ser apedrejada. E apedrejada não é jogar 3 ou 4, 5 pedrinhas e acabou, não. Era apedrejada até a morte. Então foram para Jesus, porque Jesus estava pregando muitos valores que eram contrários aos valores de então, e quando eu digo pregando valores, não eram valores contrários àquilo que já tinha sido descrito, por exemplo, nos 10 mandamentos, ou nos demais estatutos que Deus deu. O que Jesus quis mostrar para eles ali foi o alcance daquilo que Deus instituiu para estabelecer uma ordem, para estabelecer um respeito, mas sobretudo para fazer com que eles olhassem não uns para os outros, mas para Ele próprio, Deus, buscando sempre algo que seja melhor em termos de padrão de vida. Pois muito bem, e agora, Jesus, o que você vai dizer? Ela foi apanhada no ato. Jesus estava, segundo o texto, ele estava escrevendo. Ele estava escrevendo na terra. E ali continuou fazendo isso. E eles falaram isso várias e várias vezes. Mas, Jesus, o que você vai dizer? Você não é mestre? Você não sabe? O que você vai dizer? Você tem dito que tem trazido as coisas de Deus, está ensinando as coisas de Deus. O que você vai dizer? Ela foi apanhada no ato. Aqui não estamos fabricando um evento, não estamos aqui com disse-me-disse, não estamos aqui trazendo falso testemunho. Ela foi mesmo apanhada no ato. O que você vai dizer com isso? E insistiram, porque como Jesus continuava esfregando com o dedo na terra, escrevendo na terra com o dedo, continuaram insistindo com Jesus. Por fim, Jesus lançou, aí sim, a seguinte sentença. Aquele que não tem pecado, e quando eu digo não tem pecado, ou seja, aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Ou, textualmente, no versículo 7 de João 8, diz assim: porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Eu creio que aqui, na verdade, Jesus até que pegou, digamos assim, mais leve, aquele que estiver sem pecado. Sem pecado, ninguém está. Porque todos nós somos pecadores a partir do momento que o pecado é todo mundo. E ninguém pode dizer, eu sou 100% bom. Eu sou 100% essencialmente bom. Por outro lado, mesmo que Jesus tivesse falado aquilo no alcance menor, exemplo, aquele que nesse momento estiver sem pecado, ou seja, nesse curto espaço de tempo, que atire a primeira pedra. O que aconteceu foi que, um por um, daqueles homens que realmente apanharam aquela mulher no ato do adultério, foram se afastando, e nenhuma daquelas pessoas ficou ali. O que foi que Jesus disse a ela então? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Interessante que o texto ainda diz que os mais velhos foram se afastando primeiro. Aqueles mais velhos que talvez pudessem ter aconselhado melhor os mais novos em relação ao que eles estavam querendo fazer, porque eles não estavam só querendo cumprir a lei, eles estavam querendo, na verdade, experimentar a Jesus. Ou seja, o objetivo parece ser legal, o objetivo parece ser totalmente moral, parece ser totalmente ético. Mas o que vai no coração da pessoa, e aí é que está a cautela, o cuidado, é que ninguém sabe. Mas aqui Jesus sabia exatamente o que estava no coração dele, no coração daquelas pessoas. Eram escribas e fariseus, todos eles conheciam a lei. Ora, então, finalmente, ficou só Jesus e a mulher. Quando Jesus viu que não tinha ninguém, olhou para ela e disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
Ninguém te condenou. E na verdade eles poderiam mesmo, porque ela realmente foi apanhada no ato. Mas qual deles ali realmente poderia exigir uma pena capital para eles, quando realmente eles próprios estavam também com seus inúmeros erros nas costas? Disse ela: ninguém, Senhor. Isso quer dizer que Jesus passou a mão na cabeça dela? Que Jesus ignorou os seus erros? Vou dar guarida a essa mulher? Não. Exatamente. O que Jesus falou foi: nem eu te condeno. E ele que poderia, ele disse: nem eu te condeno. Agora, podes ir. Agora, Jesus, no final de sua frase, diz assim: e não peques mais. Ou seja, o que Jesus disse: você tinha tudo para ser condenada nesse momento, você realmente foi apanhada no ato. Essas pessoas teriam realmente toda a razão de condenar você. Mas a questão é que elas queriam condenar você para me atingir e queriam condenar você para fazer disso algo que servisse de escândalo para todas as pessoas, a começar por mim. Porque eles poderiam, vamos pensar bem, eles poderiam simplesmente ter apanhado a mulher e ter feito o que preconizava a lei judaica de então, e não ter levado para Jesus. O objetivo de ter levado aquelas pessoas, daquela mulher para Jesus, foi para experimentar Jesus. E dali ver se conseguiu uma coisa muito mais escandalosa ainda. E o que Jesus fez foi confrontá-los. O que Jesus fez foi confrontá-los. Na verdade, vocês não estão preocupados com a justiça. Vocês não estão preocupados com a moral, com a ética, com os bons costumes. Vocês não estão preocupados com a legislação judaica. Vocês estão preocupados em atender os seus interesses. E muitas coisas são feitas em nome da justiça, em nome da ética, em nome dos bons costumes, mas ocultando uma série de interesses. E aqui diz o quê? Não peques mais. Porque se você pecar, mulher, você vai ser penalizada. O que Jesus disse foi o seguinte: você realmente errou. Isso está claro. Mas o fato de você ter errado não significa dizer que você vai permanecer no erro, você deve insistir no erro, muito pelo contrário. Você errou, mas agora tem a oportunidade de não errar mais. E aprofundando um pouco mais, nós podemos enxergar o seguinte: mulher, da mesma maneira como eu tive agora a misericórdia de você, da mesma maneira como nesse momento a misericórdia foi mostrada para você, e lhe deu uma oportunidade de retomar a sua vida, lhe deu uma oportunidade de você repensar os seus atos, lhe deu a oportunidade de você repensar as suas atitudes, de você fazer as coisas completamente diferentes da maneira como você vinha fazendo até aqui. Amanhã, se você se deparar com uma situação como essa, se você teve a oportunidade de recomeçar, de fazer tudo de novo, tudo de diferente, no bom sentido, no melhor sentido, por que você também não vai poder dar oportunidade para isso? Ou seja, Jesus simplesmente não ignorou o erro. Ele viu o erro e falou: mas vai e não peques mais. Eu quero dizer com isso o seguinte: não é que por muitas vezes a pessoa tem errado, que ela não vá ser, digamos assim, acusada, ou mesmo não vá pagar pelo seu erro. Mas a questão toda é: qual é a carga, ou qual é a intenção genuína que há realmente no coração de toda aquela multidão de acusadores, ou de toda aquela multidão de propagadores dos fatos. No exemplo trágico que nós dissemos há pouco, elas foram completamente enganadas. As pessoas que agrediram, que lincharam aquela mulher foram completamente enganadas, envolvidas, precipitadas. E há muitas pessoas que são envolvidas por argumentos e por notícias e por uma série de coisas, dizendo: aquela pessoa realmente não merece estar ali, aquela pessoa realmente não vale nada, ou esse homem realmente não condiz, ou aquela mulher realmente, as coisas normalmente não são da maneira como se diz.
Então é preciso que nós tenhamos pelo menos, um senso crítico, pelo menos um filtro, para não fazermos julgamentos precipitados sobre quem quer que seja. Até porque, enquanto a pessoa está viva, ela pode, ainda que tenha errado, ela pode se arrepender. Agora, mesmo arrependido, e o arrependimento sendo sincero, ela vai continuar sendo condenada o restante da sua vida, vai continuar sendo apedrejada o restante da sua vida. Provavelmente ali naquele momento, quando Jesus falou aquelas palavras para aqueles escribas e fariseus, eles devem ter feito um momento de introspecção, sim. Começaram a pensar nas suas vidas, começaram a pensar nos seus erros, começaram a pensar nas suas falhas, nas suas condutas, e certamente encontraram dentro de si coisas das quais eles não poderiam se orgulhar, coisas das quais eles cometeram falhas, cometeram erros que eles não gostam de lembrar, mas que ali estavam. Provavelmente se depararam com condutas que não deveriam ter feito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas, então, perdem o senso de justiça? Absolutamente não. O que eu quero dizer é que o senso de justiça que pensamos ter, muitas vezes não é o verdadeiro senso de justiça. Muitas vezes é um senso de justiça, que muitas vezes não é senso de justiça, e tantas outras vezes é absolutamente precipitado. Então, se nós pensarmos na vida do outro como na nossa própria vida, a gente deveria ter muito mais cuidado naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente fala. Por exemplo, você tem um filho ou uma filha que cometeu algum erro, qualquer erro que seja. Não precisa ser um bruta erro, um baita erro. Pelo fato de ser seu filho ou sua filha, você não vai passar a mão na cabeça dele, porque se você fizer isso, ele vai entender que ele não está errado e vai repetir e vai propagar aquele erro, entendendo que na verdade não é um erro, porque o seu pai ou a sua mãe não recriminaram, não repreenderam. A grande questão é, de onde tem que vir essa repreensão? Tem que vir do pai e tem que vir da mãe, não tem que vir do vizinho, não tem que vir de outra família, não tem que vir de outro lugar. E a partir do momento que você repreendeu o filho ou a filha, ninguém mais tem o direito de querer fazer alguma coisa ou comentar alguma coisa sobre aquele fato, qualquer que seja. Não deixe mais, olha, o seu filho, a sua filha brincar com o filho de fulano ou com a filha de fulano porque fez isso ou porque falou aquilo. Como se os próprios filhos deles também não errassem, né? Também não falassem nada, também não fizessem nada. Estão entendendo? Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Olhar para a vida do outro, olhar para a vida da outra pessoa como se nós estivéssemos olhando para nós mesmos. E ainda que tenhamos que ser repreendidos ou recebermos algum tipo de punição, qualquer pessoa que seja, isso não dá o direito de achar para aquele que está aplicando a punição, e digo aplicando a punição já em termos de justiça, por exemplo, se achar infalível, intocado e absolutamente superior às demais pessoas, para não ele próprio não ser submetido ou sofrer qualquer tipo de julgamento. Aí é complicado. Mas se nós estamos vivendo, e graças a Deus por isso, em tempos difíceis como esse, nós estamos vivendo, estamos sujeitos a acertos, estamos sujeitos a erros. Em algum momento nós vamos ser, digamos assim, julgados, né? Alguém vai emitir algum tipo de opinião, a favor ou contra. Agora mesmo, nesse momento, enquanto eu estou falando sobre isso, há pessoas que talvez estejam concordando e há pessoas que talvez não estejam concordando. Mas é a concordância ou a não concordância que vai dizer se efetivamente há alguma lógica, alguma razão no que eu estou falando ou não,
ou na pessoa que sou ou não, ou na personalidade que eu tenho ou não. Essa talvez seja a grande pergunta que nós devemos nos fazer antes de qualquer tipo de ação nesse sentido. Eu creio que se nós agirmos assim, nós vamos ter muito mais paz de espírito, nós vamos ter muito mais tranquilidade na nossa vida, porque não vamos carregar em nós o peso de maltratar ninguém com as nossas palavras, mesmo que a pessoa não me conheça, mesmo que a pessoa, eu nem conheça a pessoa, ela nem saiba da minha existência, talvez nem aqui no Brasil more, talvez more em outro lugar do globo terrestre, mas as minhas palavras foram ditas, os meus pensamentos foram formulados, os meus sentimentos em relação àquela pessoa foram feitas. Isso em muitas situações. Eu não estou falando de nada de esoterismo, coisa parecida, não. O que eu digo aqui é que muitas vezes nós carregamos um peso emocional, porque são coisas que nos trazem sensações ruins, nos trazem sensações desagradáveis. Muitas vezes nós trazemos esse tipo de peso, esse tipo de sentimento ruim no coração, abrigamos esse sentimento ruim no coração por conta da precipitação no falar, da precipitação do pensar, na precipitação do sentir. Se nós pudéssemos escolher, de fato, só iríamos fazer opção pelos melhores sentimentos possíveis no nosso coração e na nossa vida. Então, enquanto a gente está vivo, sujeitos a erros e acertos, ou acertos e erros, esperando que os acertos sejam em muito maior número do que os erros, tenhamos esse cuidado. Acho que a nossa vida vai ser mais leve, acho que a nossa alma vai ficar mais equilibrada e, principalmente, todo o nosso ser vai ser um ser que realmente tenha compaixão da outra pessoa, tenha cuidado com a outra pessoa da mesma maneira como você gostaria que tivesse em relação a você. Eu creio que isso agrada a Deus. E eu creio que Deus, ficando satisfeito com isso, Ele também vai olhar com amor, com compaixão e com misericórdia para muitas coisas que eu e você fazemos também. Então que a nossa vida possa ser mais comedida, nosso julgamento não seja assim. Mas você está dizendo que julga, na verdade todos os seres humanos acabam fazendo isso em algum momento da sua vida. Não, mas eu não julguei ninguém. Mas qualquer pensamento que você emite em relação àquilo, na verdade você já está fazendo algum tipo de juízo de valor. Então, vamos aprender a aplicar esses filtros, para não sermos manipulados, quer no bom ou quer no mau sentido, se é que há algum bom e mau sentido nisso, mas aprenda a ter um filtro, não aceite as coisas todas que vêm para você como sendo verdades absolutas, infalíveis, incontestáveis, especialmente no que diz respeito a outras pessoas, ou a fatos graves, ou a fatos que podem mover toda uma sociedade, uma família, um lugar, uma nação, um país, a vida no mundo. Precisamos aprender a filtrar. Precisamos a sempre perguntar o porquê. Precisamos sempre aprender a questionar dados, fatos, todas as coisas que nos chegam, para que a gente formule com esses dados alguma opinião, ou pelo menos haja com muita cautela para evitar que erros assim cometam. E assim a nossa vida, como eu disse, há de ser mais leve, mais tranquila e mais feliz, no sentido de que eu não fui um contribuinte para que o estado de coisas ou o estado daquela pessoa seja ainda muito mais agravado do que em tese, ela possa ter feito. Que tenhamos um excelente sábado, um excelente final de semana. Deus abençoe a sua vida colocando no seu coração compaixão, colocando no seu coração misericórdia, colocando no seu coração sabedoria, colocando no seu coração cautela para um viver melhor.
Deus a todos abençoe.